Sara Medeiros está conosco porque agora são 12 horas e 26 minutos. Atenção, minha gente, a Justiça autoriza a retomada da construção civil. Vamos conversar com ela. Sara, esse é um tema muito importante, principalmente nesse momento em que buscamos essa retomada da atividade econômica, esse pilar da atividade econômica que é a construção civil. Porém, as regras são muito rigorosas relacionadas exatamente a esse processo de retomada. É isso, Sara, por gentileza. É isso mesmo, Sérgio. Boa tarde. A questão da biossegurança ela está sendo levada muito a sério e tem que ser seguida à risca. A construção civil, as obras emergenciais, as obras públicas, elas estavam funcionando desde o início da pandemia. Mas as obras particulares de empresas privadas, desde o dia 7 de maio, que estavam paralisadas. Isso estava gerando um prejuízo enorme para as empresas e, infelizmente, muitas demissões. Houve um consenso entre a Justiça do Trabalho e as empresas, o Sindicato das Empresas e dos Trabalhadores, e sim, foi determinada a retomada, dessas atividades, sendo que foram exigidos, vários requisitos aí de biossegurança e a gente vai traçar esses requisitos justamente com o assessor jurídico do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Boa tarde, seu José Dantas. Foram vários itens que foram listados pela Justiça do Trabalho para que essa retomada aconteça, Como é que o sindicato recebe essa decisão? Boa tarde a todos. Na verdade, são várias exigências, várias condições impostas na decisão judicial. Na verdade, não houve acordo, no momento em que as empresas estavam nas tratativas com o Ministério Público do Trabalho. E, em virtude desse não acordo, o juiz acabou tomando a decisão por ele mesmo. E, ao decidir, ele elenca uma série de condições que as empresas devem atender para poder retomar a atividade da construção civil em Sergipe. Uma dessas condições, a primeira, a principal, é a testagem de todo o pessoal da construção civil. Mas isso vai ser, de certa forma, setorizado, Então, aquela empresa, diante daquele quadro de pessoal que ela tem, diante daquela obra, ela passa, então, a fazer a testagem de todos os empregados e depois, quinzenalmente, ela terá que fazer também a testagem de, no mínimo, 15% do quadro desse pessoal, daquela obra, daquela empresa. E assim até enquanto perdurar essa situação pandêmica que nós atravessamos hoje em dia. Inicialmente vai haver aí uma ajuda, tanto da Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, quanto do governo. Mas posteriormente esses testes terão que ser custeados pelas empresas, é isso? Isso, Inicialmente o Estado de Sergipe disponibilizou 3.000 testes, chamados testes rápidos, E o Ministério Público do Trabalho, por sua vez, disponibilizou a quantia de R$60 mil para ajudar na realização desses testes, junto com a Universidade Federal de Sergipe, que vai dispor também de um pessoal técnico, e de uma estrutura também técnico-científica para poder realizar essas testagens. A posteriori, quer dizer, depois dessa testagem chamada inicial, as empresas terão que arcar com esse custo. Mas isso, devendo ressaltar, que será em cima de um percentual de 15% do seu quadro, não necessariamente de todo o pessoal de novo. Não haverá essa necessidade. Seu José Dantas, muito obrigada pela entrevista, pela participação. E além da testagem, Sérgio, outros itens como distanciamento, os EPIs, uso de máscara, do álcool em gel, disponibilização e todo o aparato também está listado lá. E é muito importante, como você bem disse, que a construção civil retorne, porque toda uma cadeia, evolutiva que depende da construção civil, além dos trabalhadores que a gente fala inicialmente, mas há toda uma cadeia que depende que a construção civil esteja aí em plena atividade. Sérgio. Exatamente, Sara, muito obrigado. E eu penso também nas famílias envolvidas. Quantas e quantas famílias que exatamente dependem da construção civil. É necessário a gente dizer, o vírus, ele é mortal. De novo, tem que falar, tem que repetir, porque às vezes as pessoas se confundem. Você fala algo, a pessoa cria uma tamanha confusão que não entende o que você está falando. Mas e o vírus, esse vírus que mata tanta gente, que é o vírus da fome, o vírus do desemprego, O vírus do desespero, o vírus da depressão e por aí vai.
Porém, é o que a gente tem que dizer também, porque também muita gente confunde uma coisa com a outra. É importante a minha participação, é necessária a minha autorresponsabilidade, ou seja, eu cuido de mim também. Toda a segurança, toda a higiene também. Os gestores, né, da construção civil, o pessoal que trabalha na construção civil tem que colaborar, né? Porque esse, afinal, é o último estado do país a retomar as suas atividades na construção civil. Profundamente lamentável. 12h32.